A paz de Cristo esteja entre nós estamos no capítulo 19, a fé transporta montanhas, poder da fé, item de 1 a 5. Item de 1 a 5. Mensagem do livro Alguém Me Tocou. Diz aqui: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Jesus, Lucas 8:46. Este alguém que tocou Jesus era uma mulher que havia 12 anos estava com uma hemorragia ininterrupta e que havia gasto tudo o que tinha com médicos e remédios, sem conseguir se curar. É possível imaginar a aflição e o desespero desta mulher. As dores provocadas pelas cólicas contínuas, sem falar no preconceito existente na época em relação às mulheres no período menstrual. Acreditava-se que elas se tornavam espiritualmente puras nesta fase e por isso não podiam tocar as pessoas, tampouco ser tocadas. Jesus caminhava espremido entre a multidão e aquela mulher enferma e desesperada, mas ardente na fé, foi ao encontro do mestre e, sem que ele visse, tocou a barra da sua roupa e imediatamente o sangue parou de escorrer. Jesus afirmou que alguém havia tocado, pois sentiu que dele se desprendeu uma força, um poder. 12 anos de sofrimento foram liquidados em talvez não mais do que 12 segundos de contato com Jesus. Ela se apresentou a ele e lhe contou a razão pela qual havia tocado suas vestes e como havia sido logo curada. E o mestre afirmou: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Eu me pergunto, por que aquela mulher, com um gesto tão simples, alcançou cura tão prodigiosa? Tenho certeza de que não foi o mero gesto exterior de tocar as vestes de Jesus que possibilitou a sua cura. O mestre não diz que ela foi curada porque o tocou, mas porque teve fé. E fé é um sentimento de confiança que se deposita na realização de determinada coisa. Portanto, a fé depende unicamente da nossa atitude interior de confiança em Deus e em nós mesmos. Os gestos que exteriorizavam uma atitude de fé nada representam se não tivermos este sentimento de irrestrita confiança no poder divino que está ao mesmo tempo dentro e fora de nós. Na cura, importa muito mais o que fazemos interiormente do que os nossos gestos exteriores. Posso estar de joelhos diante do altar, posso estar com a Bíblia nas mãos, com o crucifixo pendurado no pescoço, mas se não tiver fé, nada disso me levará à cura. Se a mulher hemorrágica tivesse simplesmente tocado as vestes de Jesus sem fé, nenhuma cura teria ocorrido. Vamos lá, pessoal. A fé é uma esperança ou uma certeza? Alguém sabe me dizer? A fé é uma esperança ou uma certeza? Alguém tem ideia? Eu já alcancei uma graça assim e não sei responder. Eu já alcancei uma graça. Mas Bem na hora, mas pronto, vamos lá. Perguntar de novo aqui. A fé é uma esperança ou uma certeza? Alguém tem ideia? Que a fé é uma esperança ou uma certeza? Certeza. A fé é uma certeza. E a fé? Como é que começa a fé? Alguém tem ideia? Como é que começa a fé?
Você acorda um dia, aí você diz assim, poxa, eu tenho fé. Como é que é isso? A fé. Como é que essa fé é despertada em nós? Alguém tem ideia? Como é que começa a fé no ser humano? Eu não sei, estava com um problema na mama e foi marcado um exame. Sim. Foi marcado um exame. Aí o exame era como amanhã. E como hoje eu estava com a mama que não aguentava de dor. Eu vinha do banheiro, vinha do banheiro enrolada na toalha. Já não aguentava mais a toalha, não me bater na mão. Aí eu gosto sempre de assistir canal religioso, né? Na igreja. Aí estava uma adoração santíssima. Eu fiquei assim, perto da televisão. Aí fiquei, Jesus cura essa enfermidade, eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que fazer, não estou aguentando. Fiquei fazendo aquele pedido ali. Aí fui, me sentei no sofá assim, e fiquei lá olhando para a televisão. Aí parou tudo lá. Parou o Santíssimo. E a pessoa que estava falando aquela coisa, foi e disse assim, você está sentada aí em frente à televisão, com a dor na mão esquerda, ele disse o nomezinho lá do negócio que era, mas não tenha medo, Jesus está te curando. E eu fiquei, quando ele disse isso, aí eu soltei a toalha e fiquei, por Deus que eu estava só em casa. Jesus é comigo, Jesus, sim, é um tumor. Mas não se preocupe. Aí eu fiquei pulando, Jesus é comigo, eu vou ficar boa. E fiquei rezando, e fiquei chorando, fiquei naquela coisa, naquela agonia. Aí parei assim, fiquei sentada. Quando eu passei a mama estava normal, porque estava grande. A mama estava normal e parou de doer. Eu dei esse testemunho na festa São Miguel. Está com uns 2 anos que eu dei esse testemunho. Aí no outro dia eu fui fazer o exame lá na maternidade Januário Cid. E eu fiquei, Maria, Jesus e Maria, me acompanha, me ajuda. Jesus e Maria, me acompanha, me ajuda. Isso o tempo todinho. Os homens estavam de greve, eu fui no trem. Desci lá na Ribeira, fui a pé até Januário Cid. Aí quando eu cheguei lá, quando a moça me chamou, aí eu disse o tempo todinho, Jesus e Maria, me acompanha, Jesus e Maria, me acompanha. Quando eu cheguei lá, que a moça me chamou, aí ela disse assim, Dona Lenira, só um minutinho, eu vou aqui e volto. Quando ela disse isso, que eu vou e volto, aí veio um rapaz com ela me atender. Essas criaturas, oi tia, não se preocupe não, vai dar tudo certo, está tudo bem, não se preocupe, não fique nervosa, só mesmo como era aquela coisa, me dando aquela força, aquela coisa. E creio que eu não senti nada, eles fizeram aquele exame, assim, tudo, eu não senti nada. Aí ela disse assim, aguarde só um pouquinho que a gente vai ver como ficou aqui, se não ficou bom a gente faz novamente, mas deu tudo certo. Aí no dia 2 de junho eu fui pegar, isso foi no dia 10 de maio. O negócio eu senti no dia 9 de maio de noite. No dia 10 eu fui fazer o exame. E no dia 2 de junho eu fui pegar o resultado. Aí não tinha nada. Então a senhora acha que a fé foi a partir do momento que a senhora estava assistindo a televisão? Eu vinha do banheiro. Sim. Aí a senhora acha que a fé se despertou ali naquele momento? Eu fiz o meu pedido, né? Pronto, então vamos lá. A fé, nós já nascemos com a fé. Nós fomos criados, quando fomos criados por Deus, a fé é inata. Já foi colocada em nós a fé. E quando Jesus diz do grão de mostarda, é porque essa fé ela vai aos pouquinhos sendo cultivada. Daquele dia que a senhora estava na frente da televisão, até o momento que a senhora fez o exame, que a senhora viu que não tinha nada, a senhora, um pouquinho da sua fé foi se fortalecendo. A mão depois, não estou querendo que aconteça isso, mas qualquer problema que vier pela frente, a sua fé vai estar um pouquinho maior do que estava antes desse ocorrido. E a nossa fé, ela é assim,
ela vai do tamanho de um grão de mostarda e ela vai crescendo. Agora, com relação aos discípulos que não conseguiram curar o rapaz que sofria uma forte obsessão, é que, infelizmente, o ser humano ainda traz enraizado nele os preconceitos, a maledicência, a falta de fé, né? Não é porque eles estavam ali como discípulos que eles tinham essa fé toda. E aí, na hora que o problema chega para ele, e com certeza eles deviam estar fazendo qualquer outra coisa e foram surpreendidos por um problema sério, eles não deviam estar em sintonia, eles não deviam estar... Porque quando você começa a estudar a vida dos discípulos e como foi que Jesus trabalhou esse grupo, Jesus teve muita dificuldade. Não se tira também o mérito do trabalho que os discípulos fizeram, que foi maravilhoso, mas Jesus teve muita dificuldade, porque era um grupo totalmente desconectado um dos outros. Era um grupo totalmente diferente um dos outros. Então, eles, muitas das vezes, eles estavam ali reunidos, preocupados com maledicências, com outras coisas que não eram a proposta do Cristo. E aí eles foram surpreendidos por um problema sério, que era um problema de obsessão. Tanto que Jesus expulsa o demônio e depois repreende os discípulos. Porque a gente tem ideia de um Cristo, né, muito amoroso, mas o Cristo, ele tinha a verdade em si. Então ele não furtava as palavras. Na hora que ele tinha que repreender, ele repreendia. Então o que aconteceu ali foi isso. A montanha das imperfeições dos próprios discípulos, a maledicência, a má vontade, a falta de empatia, está desconectado com aquilo que havia, porque eles eram humanos, como nós, e nós fazemos assim. Em alguns momentos, a gente está desconectado, a gente não está preparado, o problema chega na nossa casa, na nossa porta, e a gente está fazendo outras coisas e a gente não percebe. Então, a gente não se... Agora, vamos lá, a dor, ela é amiga ou é inimiga? Alguém tem ideia? A dor? Ela é amiga ou é inimiga? Minha amiga não, ela é minha inimiga. A dor é sua inimiga? É. Então vamos dar uma notícia que talvez a senhora não goste. É. A dor, ela é amiga. Porque eu não conheço, né? A Sim. história, né? Mas vamos lá. A dor, ela é amiga porque é através da dor. Primeiro, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ainda é a dor que nos motiva muitas coisas. Ainda é a dor que é aquilo que impulsiona a gente a fazer qualquer coisa. Ainda é a dor. E a dor, muitas das vezes, ela é um sintoma de algo que está acontecendo em nós. Certo? Se nós não sentirmos dor, a gente não tem como, o médico não tem como. Você começa a sentir uma dor no braço, certo? Você não sabe o que é, certo? Aí você vai no médico, o médico te pede um exame, vamos supor, você passa pelo clínico, o clínico vai, examina, te encaminha para o ortopedista manda fazer o exame, você está com uma tendinite, e aí ele vai tratar essa tendinite. Se você não sentisse essa dor, fatalmente, você perderia o seu braço, vamos dizer assim, vamos ao extremo, entendeu? Então, essa dor evita isso. Então, a dor, ela é amiga, ok? Evita que aconteça outra coisa pior. Isso, muito bem, parabéns. Olha, um dia eu ia muito para a catedral, toda terça-feira eu ia para a catedral. Sim. Minha filha diz assim, mas mãe, a senhora tem uma fé, porque eu saí de casa, ela estava doente. Aí eu cheguei na catedral, fiquei assim, pedindo, fazendo minha oração e pedindo. Aí veio uma mulher, sentou aqui do meu lado, aí botou a mão assim no meu ombro. Aí botou minha cabeça aqui no ombro dela e disse, chora. Pode chorar, você vai levar o que você veio buscar. E eu fiquei, né, chorando lá. Aí ela disse assim, não é o nome da sua filha. Aí eu disse, ela disse, coloca aí no papel o nome dela e a data de nascimento. Isso na igreja? Na catedral. Na catedral. Aí quando é que o Santíssimo faz aquele passeio, né, nas coisas, aí ela disse assim, segure a foto dela aí no celular, segure a foto dela. E ela Sim. ficou com o nome dela assim, passando.
Aí ela disse assim, como é o seu nome? Aí eu disse o meu nome, eu não perguntei o nome dela. Mas olha, eu fiquei muito tempo procurando essa pessoa e não encontrei na catedral. Nunca mais eu vi essa pessoa. E deixa eu falar uma coisa para a senhora. Vamos lá. A senhora, nós estamos numa casa espírita, certo? E aí agora eu vou explicar uma coisa para a senhora. Eu estou contando só o que aconteceu comigo. Não, né? entenda, vou explicar uma coisa para a senhora. Existem as práticas exteriores e ainda muitas pessoas ainda necessitam dessas práticas exteriores. Porém, na doutrina que nós professamos, essas práticas exteriores, elas não estão diretamente ligadas à fé que nós professamos, porque a fé que nós professamos é uma fé de certeza. Por exemplo, se nós passamos por uma dor, nós acreditamos que aquela dor que nós passamos, ela se faz necessária naquele momento. Vou dizer agora para a senhora, por exemplo, às vezes a gente pede assim para Deus, Deus, eu quero ficar curado de tal coisa. Só que existem coisas que Deus não vai fazer, porque Deus estabelece as suas leis e quando se tem, no plano espiritual, o processo de encarnação é designado a tal indivíduo passar por determinada dor. E isto é uma lei de Deus. Então, se Deus lhe curar, Ele vai estar contrariando a sua própria lei. Então, você vai pedir e isso não vai acontecer. Porque aquela dor ali, você necessita passar para um dado momento você ser curado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós ainda precisamos da dor. Nós ainda precisamos passar por pelas provações. Porque estamos num plano que se necessita fazer isso. É como você tem uma criança que está aprendendo e o pai está ensinando ela. Mas ele precisa ensinar todo um contexto à criança. Ele não vai parar no meio, porque a criança está cansada, porque a criança está irritada. Ele tem que ensinar o texto. Ele não vai parar ali. Porque se ele parar ali, ela não vai compreender todo o sentido. E dentro da doutrina espírita, a gente acredita nas múltiplas encarnações, como isso fazendo parte de um processo evolutivo. Quando você pula etapas, você não evolui. As etapas não podem ser puladas, aliás. Não tem nem como você pular. Porque você precisa da evolução. Então deixa eu só ler mais um pedacinho aqui para cima. E quando eu cheguei, eu não estava boa. Não, veja bem, é ótimo que a gente consiga a cura. É ótimo. Mas eu digo para a senhora que aquele era o momento da cura. Porque não existe milagres. Existe o tempo que a gente tem que passar. Existe o tempo do plantio e existe o tempo da colheita. Se a senhora não plantar aquela semente, a senhora não vai colher, a não ser que a senhora vá no quintal do outro que já plantou, né? Então vamos adiante. A nossa fé ainda é vacilante, ainda não somos o projeto concreto do Criador. Ainda não somos o projeto, porque, veja bem, toda esta situação que a gente passa hoje ainda, por todas essas coisas que ainda acontecem no mundo, ainda se há uma necessidade disso, por mais que a gente olhe. Só que nós temos uma tendência a olhar muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. E isso acaba dando a ideia para a gente de que o mundo todo é ruim. E não é assim. Não é assim. Cristo, quando ele foi crucificado, não estavam os apóstolos com ele, só tinha um. Só tinha um apóstolo com ele. E junto a mãe. Que era, deixa eu olhar aqui, esse nome aqui, João. Parabéns. João. Só tinha João. Pedro negou Cristo 3 vezes. Paulo de Tarso, que é depois, ele perseguiu os cristãos e depois passou a dar testemunho
da fé cristã. Então, a gente percebe que mesmo aqueles que perseguiam, um dia se tornaram defensores. E mesmo aqueles que estavam bem próximos de Cristo também vacilaram. Porque falar da fé é muito complexo. E eu não quero diminuir a sua fé. Eu estou vendo que a senhora tem muita fé. Mas eu quero dizer que por estar aqui, eu tenho que falar dessas coisas que eu estou falando. Mas eu fico feliz que a senhora tenha conseguido essa graça e que isso traga para a senhora uma coisa de testemunho. Eu acredito muito no Espiritismo, porque eu acredito muito. Eu sei que Deus existe, mas eu sei que os bons irmãos existem também. Isso, muito bem. Eu saí hoje de casa, mas eu já li a prece de carta lá, não podia sair. Pronto. Todo dia eu leio. Pronto, deixa eu ler mais um pedacinho aqui, peraí. Só não sei decorada, mas quando está lá escrito eu leio tudo. Pronto, aí vamos lá agora. Aí tem a tal da fé cega. A fé cega, ela não tem raciocínio. Ela não é raciocinada, ela não tem uma base. Qual o perigo da fé cega? O perigo da fé cega é que você professa alguma coisa que já está estipulado e não há nenhuma prova do que aquilo ali é, e nem há nenhum tipo de explicação. A fé raciocinada, ela faz com que você questione, com que você vá atrás do que aconteceu, que você leia, que você se instrui. Por que a fé raciocinada é o melhor caminho para o ser humano? Porque ela faz o ser humano caminhar sozinho. Sozinho, que eu digo, não é bom estar sozinho, mas eu digo caminhar com as suas próprias pernas. Quando você tem a fé cega, você sempre tem que estar com a muleta. Você sempre tem que estar com alguém dizendo para você que aquilo vai acontecer. Ou então você fica esperando que alguém diga que aquilo vai acontecer para você acreditar que aquilo realmente vai acontecer. Na fé raciocinada, você verdadeiramente sabe que aquilo vai acontecer. Porque você viu, você comprovou. E nós viemos ao longo das encarnações, a cada pontinho ali, essa fé não é de agora, ela foi se fortalecendo, ela foi crescendo. Por isso que tem pessoas que têm muita fé e outras têm pouca fé, outras têm a fé vacilante, outras têm a fé cega. Porque cada um estamos num grau diferente. Então, existem pessoas que já cultivaram mais essa fé. E eu acho legal isso, de você acreditar que existe força espiritual dentro da Igreja Católica, lá com nossos irmãos evangélicos, dentro da casa espírita. Isso daí é muito importante, porque os espíritos, no final das contas, são todos um só. Mas aí ele brinca com a senhora, ele vai lá na igreja evangélica, ele se mostra de um jeito. Ele vai lá no padre, lá na igreja católica, ele se mostra de outro. Aí a senhora vem aqui na casa, ele se mostra, mas é o mesmo, é o mesmo. A senhora está entendendo isso? É o mesmo. E é muito importante quando a gente também dá testemunho daquilo que nos alentou, aquilo que a fé é isso. A fé, ela necessita de ação. A fé, ela não pode ser, nas antigas escrituras, a fé, ela entra como fé e ação. Você tem que buscar. Não adianta você ter a fé que você fica parado, somente esperando. A senhora foi lá, sentiu, acreditou, mas a senhora foi no médico, a senhora fez os seus exames, confiante. Essa é a fé. Se você ficar parado, não, estou curado, ou não, isso daí, não é esse tipo de fé que é salutar. Vamos adiante. Deixa aqui. A fé tem intensidade, perseverança, a energia para vencer os obstáculos, confiança, certeza absoluta. E aí, quando você vem na casa espírita, que você vai tomar um passe, existe a vontade do passista, mas, sobretudo, existe a fé daquele que vai receber o passe.
É muito importante isso. Às vezes a pessoa sai e diz assim, recebi um passe tão fraquinho ali, né? Recebi um passe fraquinho, né? O passe não estava muito, o passe estava meio, estava mais fraco do que garapa. Mas tem que ver que muitas das vezes a gente não está acreditando naquilo ali. E se você não está acreditando, se você não está com fé, aí nem doutor Bezerra consegue. Né? Porque se Jesus disse, né, que a tua fé te curou, Jesus, né, que dirá o pobre do médico, né, do passista ali, né, que está ali, né? Então, ele necessita fé. Agora, isso também não tira a responsabilidade de quem está trabalhando de procurar dar o seu melhor. Né? Eu já vi casos de pessoas que foram dar um passe e receberam uma energia muito maior daquela pessoa que ele estava dando passe. Porque aquela pessoa estava numa vibração tão grande e ele estava ali meio empurrado, né? Aí, aquela pessoa que estava recebendo deu o passe nele. E aí ficou tudo certo, porque a finalidade é essa. A gente não quer que ninguém fique pelo meio do caminho. A gente quer que todo mundo, né? Porque todos nós temos as nossas imperfeições. Talvez naquele dia a pessoa chegou e não está bem. Né? Porque eu não acredito que uma pessoa entre ali para dar um passe, que ela vai dar um passe de má vontade. Eu não acredito nisso. Certo? Eu acredito que todas as pessoas que estão ali estão na boa vontade.